Está no ar o Momento Papo de Mãe. O primeiro ano do bebê é um período intenso de desenvolvimento, principalmente cerebral. Neste curto espaço de tempo, o ser humano aprende a comer e se prepara para andar e falar. O cérebro é uma das primeiras partes do corpo a se formar no começo da gestação. Os cuidados na gravidez já são fundamentais para que aconteça um crescimento saudável. E depois do nascimento, há estímulos importantes que vão ajudar na evolução neurológica da criança. A psiquiatra Bassi Bilic, do HC de São Paulo, estuda esse tema e vai explicar para a gente. Hoje em dia tem muitos estudos sobre isso, né, Bassi? Tem. Fora do Brasil já tem estudos antigos que seguem crianças desde o nascimento e já tem agora 30, 40 anos de idade. A gente recentemente terminou de conduzir uma pesquisa que avaliou grávidas no final da gestação, no terceiro semestre, e depois seguiu os bebês até 2 anos, para poder entender fatores que acontecem desde a gravidez e que possam estar interferindo no desenvolvimento das crianças. E está aqui também a Camila, mãe da Lavínia, de 2 anos. Camila, você lembra quando a Lavínia começou a andar, começou a falar? Lembro. E registrei tudo, né? Mãe de primeira viagem, também registrei tudo. Foi momentos muito marcantes e emocionantes. São marcos mesmo. São. Você lembra com quanto tempo ela estava? Ela começou a engatinhar com 7, 8 e andar quase um ano, faltando pouquinho para 1 ano. E hoje ela já fala de tudo? Nossa, é uma tagarela, canta, dança, fala, argumenta, tá até um barato. Não, e de fato a criança aprende muitas coisas nesses primeiros anos, né? De 1 para 2 foi assim uma evolução que eu falo, meu Deus, aonde aprende? Esse desenvolvimento é muito grande na primeira infância, né, doutora? Muito importante a estimulação, porque a criança, o neném, ele nasce com um cérebro, vamos dizer assim, que ainda falta praticamente 50% para se desenvolver. Então, tem uma mudança muito grande de 0 a 2 anos e, mesmo assim, até 6 anos de idade. Você falou sobre a importância da estimulação, né? Mas e a grávida, por exemplo? Tem alguma coisa que ela possa fazer já? Tem coisas que ela pode fazer, como ter algum tipo de relacionamento com o neném, aí ela vai escolher se é conversar, se é colocar a mão na barriga, acho que depende muito de cada pessoa. E também ter alguma preocupação com a quantidade de estresse que a mãe vai passando. A alimentação, né? Também, porque eu já ouvi tantas coisas. Sim, assim. A alimentação também. É importante ter uma alimentação variada, bem cuidada. O que vocês já conseguiram levantar nesse estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo? Então, existem fatores, tanto ambientais do ambiente externo, quanto ambientais do ambiente interno, por exemplo, a corrente sanguínea, o sangue da mãe vai para o bebê. Então, esses ambientes, eles interferem na manifestação genética, ou seja, o que a criança vai se tornar é o resultado da interação gen-ambiente. Então, o desenvolvimento cerebral, ele começa na gestação mesmo, né? Começa na gestação. Pode ter interferência, como eu disse, ambiental, né? E a genética, ela tem uma base que vai daí ser direcionada dependendo das influências do ambiente. A gente fala muito, né, de estímulo, mas eu acho que os pais ficam preocupados, né? Como estimular meus filhos, né? Ou estimular demais, ou estimular de menos. O que você procurou fazer no primeiro ano da Lavínia? Eu apresentei brinquedos, né, próprios para a idade, estimulei também com músicas, com videozinhos, né, também da idade. Eu sempre cantei muito para ela, sempre foi... Essa relação, né, tem que ter essa relação muito próxima, Sim, né? Sim, eu acho importante. Esse começo Agora, é a convivência mesmo, né? É interessante porque, na verdade, essa noção, ela não é tão divulgada assim, dependendo da região do Brasil ou da classe social. Então, ainda tem muito a crença de que o nenenzinho ele precisa estar limpo e alimentado. Sem que a pessoa entenda que, além disso, tem todo um relacionamento emocional e interpessoal que é importante para que o cérebro, né, e a criança como um todo se desenvolva. Então, tem que interagir, conversar, ler Exatamente. histórias, isso já
partir do recém-nascido, assim? A partir da barriga. E isso que a Camila falou também, deixar brinquedinhos, deixar a criança no chão, Sim. no tapetinho, né? Lembrar que a criança, ela é um ser humano, né? E que, apesar de não falar ainda ou de não conseguir nomear determinadas coisas, ela já tem um raciocínio e ela já pode absorver muita coisa que a gente interagir com ela. Você deixava ela no chão? Ah, sempre, descalça quando podia, sempre deixei, sempre protegi como eu pude, mas muitas vezes também é pé no chão mesmo, conhecendo as texturas das coisas para o desenvolvimento mesmo. Doutora, mas precisa respeitar também que cada criança é diferente e tem que respeitar, uma vai começar a falar mais cedo, outra vai começar a andar mais tarde, cada uma é de um jeito, né? A gente vê também, até nesses estudos, que se você avalia o desenvolvimento de 0 a 2 anos, alguns bebês, eles podem estar, vamos dizer, atrasados num certo momento entre 0 e 2 anos, e a partir dos 2 anos, quase todos alcançam o que precisa naquela faixa. Então, a variedade é grande e é muito importante respeitar. A nossa conversa continua no próximo bloco e a doutora Bassi vai esclarecer para a gente se estímulos demais podem prejudicar o bebê. Será que existe um limite? Daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Hoje o tema é o desenvolvimento cerebral do bebê. Bassi, precisa ter um equilíbrio, porque a gente está falando da importância dos estímulos, né? Mas também não pode, acho que, superestimular ou tentar antecipar coisas, né? Sei lá, de repente querer que uma criança de 1 ano já saiba ler e escrever, por exemplo. Sim, e quando a gente fala estímulo, é importante também lembrar o seguinte, no início, a criança conhece seu próprio corpo, ela pode brincar com o que ela vai descobrindo do seu próprio corpo. Então, pequenos objetos ou até uma coisa de casa, uma colher de pau, são coisas simples, mas que para a criança ajudam a encontrar descobertas. E outra coisa que eu acho que é importante é que, na verdade, se for pensar no Brasil, ainda a gente encontra muita criança que não é estimulada. Todas essas crianças que ficam em creche, por exemplo, muitas vezes estão lá cuidadas fisicamente, mas ainda não chegaram a receber o estímulo adequado. Qual dica a gente pode dar, então, para esses profissionais que trabalham em creches, de qual é esse estímulo, que às vezes é uma coisa simples? Né? Então, o Brasil está caminhando na direção de desenvolver políticas públicas, até com, vamos dizer, materiais que determinem qual é o mínimo necessário de estímulo, como fazer isso, que tipo de objeto usar. Mas são coisas simples. Quer dizer, só de você olhar no olho daquela criança, um toque, um carinho, isso já é um estímulo. Isso já é um estímulo. A Camila falou que canta bastante para a Lavínia, né? E na escola, porque a Lavínia está na escola agora. A Lavínia está na escola desde o começo do ano, então já tem uns 6 meses. E o desenvolvimento dela, assim, mudou muito. A escola também incentiva com leituras, com cantos, com brinquedos. E, Camila, aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, né, de também respeitar o tempo de cada criança. Sim. Isso é importante, até porque às vezes parece que tem uma competição entre as mães, né? O seu ainda não fala, o meu já fala, o meu fala tantas palavras. Não precisa ter essa comparação. Não, o indivíduo, cada um é um, né? Então, tem que se respeitar sempre. Mas agora também não dá para delegar esse estímulo, né? Meu filho está na escola, ele já está sendo estimulado na escola e não ter um trabalho em casa também, né? Esse trabalho até de conviver com o filho, né? É uma parceria, né? Uma combinação entre uma coisa mais formatada, onde tem uma interação social também, que é a escola ou a creche, e
com a mãe, que daí tem toda uma troca afetiva muito diferente, até do ponto de vista hormonal. A gente sabe que tem hormônios que a gente consegue medir e que nos primeiros anos de vida do bebê, eles vão estar aumentados na mãe, no sentido de aumentar essa sensibilidade e essa intuição que a mãe tem em relação ao filho. Então, são estímulos diferentes que essa criança vai receber na escola, que ela vai receber na família. São diferentes e todos são importantes. Vassi, e o desenvolvimento cerebral, como que ele se dá no primeiro ano de vida do bebê, né? Porque os neurônios estão se desenvolvendo e se conectando, é isso? Isso, os neurônios... Como que funciona? Então, no início, nos 2 primeiros anos, tem muita multiplicação de célula e depois também vai acontecendo a mielinização, que é por onde caminha a informação, ou seja, vai favorecendo um melhor passeio da informação pelo cérebro. Então, é uma combinação do aumento do volume, do aumento de células, com uma melhor transmissão das informações também. O pediatra sempre mede, né, o perímetro da cabeça, Sim. né? Acho que isso também, É nas importante, consultas da sua sim, filha tem. sempre. Né? Eu sempre me preocupo devido ao que ocorreu, né, aí o ano passado, o outro, né, da microcefalia, tudo. A minha preocupação era grande quando ela nasceu. Acho que né? outros pontos importantes, até para a gente falar para os pais, né, Bassi, é a questão da alimentação e do sono, que são fundamentais para esse desenvolvimento da criança, né? Sim, a alimentação e o sono devem sempre fazer parte de uma rotina equilibrada, mas também sem nenhuma preocupação exagerada, para que o desenvolvimento possa ocorrer adequadamente. Olha, nós temos agora a participação em vídeo dos telespectadores e quem responde são os especialistas colaboradores do programa. Olá, meu nome é Juliana Nicolucci, eu sou mãe da Júlia, de 1 ano, e a Júlia está com bastante dificuldade para dormir, com a gengiva muito inchada, bastante irritada por conta do nascimento dos primeiros molares. A minha dúvida é se tem um medicamento realmente eficaz para aliviar os sintomas dela. Eu já tentei chá de camomila, medicamento fitoterápico e não adiantou. Manda um beijinho, Juju. Oi Juliana, tudo bem? Realmente essa é uma situação bastante chatinha, incomoda muito a criança e acaba interferindo muito na rotina, na dinâmica familiar. O que você pode fazer? Dá um analgésico para ela um pouquinho antes de dormir, né? Um pouquinho de analgésico vai ajudar a aliviar essa dor. Ou também uma dica bem bacana, coloca um mordedor ou aquela escova que tem uma parte para a criança morder, deixa no congelador e dá gelado para a criança, que o frio vai ajudar nessa sensação, aliviando um pouco essa sensação e o incômodo. Tá bom? Beijo pra Julinha. Obrigada pela participação de vocês. Quem tiver dúvidas pode enviar as perguntas em vídeo para o e-mail momento@papodemãe.com.br. Obrigada, doutora Bassi, pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Camila, muito obrigada pela participação. Eu agradeço a vocês e também a vocês de casa que nos acompanham. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. O tema de hoje foi o desenvolvimento cerebral do bebê. Nosso objetivo é levar sempre informação de qualidade para você. Até o nosso próximo encontro. Até, tchau! O desenvolvimento cerebral é muito intenso do 0 aos 6 anos. Então, essa vai ser a fase que a gente mais tem que lembrar de estimular e interagir afetivamente com o bebê.